Então vamos aí para a análise da partida. Essa partida iniciou aí com D4. Aí as pretas jogaram cavalo F6, cavalo F3, E6, bispo F4. Inicialmente aí um sistema London. D5, cavalo de BD2, C5, B3. Quanto à abertura, nada a comentar. Bispo D6. Cavalo E5 aí por parte das brancas, aí bem interessante. Cavalo de BD7. Foi jogado aqui cavalo de D para F3. Nesse momento o branco tinha um pequeno golpe tático, já que o bispo está solto, né? Então o branco dispunha do movimento. Cavalo toma F7, ataquei a dama. Se toma o cavalo, bispo toma bispo e o branco sai com o peão a mais. Então tinha esse pequeno golpe tático. E não foi feito, foi jogado cavalo de DF3. As pretas jogaram agora roque. Nesse momento aparenta ter o mesmo golpe tático, mas dessa vez não existe. Se o branco fizer cavalo toma F7, as pretas respondem com um lance intermediário, cheque. Elas respondem com cheque. O branco necessita sair do cheque. Vamos dar um exemplo C3. Tampando o cheque, bispo toma bispo. Quando o branco recuperar o material, que seria aqui por bispo, peão toma bispo, as pretas aí simplesmente tomam de torre e ficam com 3 peças contra 2 peças brancas, né, ganhando material. Então, nesse momento, após roque, não existe cavalo para F7. O branco jogou C3, nesse momento ameaça. Agora sim o golpe existe novamente. Já as pretas defenderam, jogaram dama C7, dama C2. Por enquanto tudo normal. Cavalo H5, bispo D3 fazendo a pressão. H6 defendeu o peão. Cavalo toma D7. Trocando, o preto tomou de bispo. Trocou o bispo. Dama toma. Roque, tudo normal. C4, bispo E2. E aí as pretas jogaram um cavalo F6, retornaram o cavalo foi para casa forte, E5, A6 das pretas, buscando alguma atividade aí na ala da dama. F4, eu acho que F4 é muito bom para manter o cavalo, né, nessa casa forte, mas acredito que começa a ser cogitável aqui para o branco preparar uma ruptura E4. O movimento F3 tem um pouco de sentido para preparar um possível E4. Foi jogado aqui F4 direto, tranquilo, é uma opção também. Aqui aquelas posições típicas de sistema Collen, posições de Collen-Zukertort também. Com passagem de torre aqui, com pressão em cima do rei das pretas, né? Bem comum. Cavalo H7 e aqui o branco jogou cavalo G4. E sem dúvida, novamente a ruptura E4 que estava presente na posição. Essa ruptura, eu acho que ela era muito importante exatamente para o jogador da branca não apostar somente no mesmo plano. Senão ele ia ficar com a mesma ideia sempre de criar um ataquezinho lá na ala do rei. E às vezes a abertura de uma coluna, se nós fizermos uma observada, não existe coluna aberta ou coluna semi-aberta na posição. Isso daria maior dificuldade aqui da torre branca, né? Inclusive da casa aqui, de A1 jogar, né? E acho que a abertura com E4 seria benéfica ao bispo ter mais atividade, além da torre, né? Então acho que E4 seria um lance interessante, jogável na posição. Foi jogado o cavalo G4, B5 das pretas, e o cavalo voltou. Então esse vai e volta, sem dúvida, está errado, né? Sem dúvida. Geralmente, se eu jogar para G4, eu tenho que ter um motivo, né? Aqui, ó, vou fazer o cavalo G4 novamente. Para mim fazer esse lance tem que ter um motivo. Acho que antes de cavalo G4, acho que o branco após o cavalo H7 poderia ter jogado para F3,
Poderia às vezes ter colocado torre em G3 e aí o cavalo G4 tem uma ideia tática. Eu vou fazer um lance preto aleatório, vou fazer outro lance de pretas e agora esse lance começa a ter sentido, né? O branco ameaça aqui imediatamente o movimento cavalo por H6, né? Então acredito que poderia ter jogado alguma coisa nesse sentido. Acabou aí jogando depois de cavalo H7, cavalo G4, B5 e cavalo retornou, né? Sem muito sentido. Então, toda vez que às vezes eu faço um lance, eu sinto que eu estou repetindo, eu passo a prestar mais atenção naquilo para evitar essas perdas de tempo. Isso em um torneio pensado, às vezes, uma partida que o adversário tem mais tempo para poder pensar em como explorar essa perda de tempo, pode fazer total diferença na partida. Então, após cavaleiro 5, F6 das pretas, e aqui eu já até deixei aqui meio marcado o bispo, para ver que esse bispo é uma peça mal, né? Esse é o bispo mal das pretas. É um bispo de casas claras das pretas, que todos os seus peões aqui, pelo menos centrais, a maioria, estão na casa da cor do bispo. Então esse é o nosso bispo mal. Acredito que para a branca era interessante manter o seu cavalo. Com o exemplo, o cavalo G6. A ameaça é a torre, não é ameaça nada, né, nada demais, não tem nada de especial. Mas manter o cavalo é importante, porque esse bispo, no fundo, vai ter dificuldade em jogar. E aí eu acho que essa troca branca é muito benéfica ao jogador das pretas. Simplesmente, nesse momento, se eu olhar qual que é a peça branca que tem a maior atividade, sem dúvida é o cavalo que está atacando casas no campo do preto, né, no campo inimigo. E se eu jogo o cavalo toma bispo, eu estou trocando a minha melhor peça pela pior peça do meu adversário. Por isso também não seria legal. As pretas tomou de dama. O branco jogou bispo G4. Tem um motivo tático aqui. Joguei bispo G4, fiz uma pressão e tal. Mas, novamente, acho que o correto para as peças brancas é buscar a ruptura, né? Ruptura, geralmente, ela dá mais liberdade, ela dá vida para o jogo. O branco deveria jogar E4 novamente. Não há ruptura E4. Por mais que esses sistemas colem, essas coisas tenham uma aparência de jogar só com cavalo E5 e criar algum ataque na ala do rei, geralmente nós também podemos jogar com rupturas centrais. Então aqui é jogável tranquilamente sem maiores problemas. Então jogou aí bispo G4, o preto F5. Quando o bispo retornou para F6, apesar desse bispo aparentar ser um bispo bom, né, porque os peões estão na casa de cor diferente do bispo, os peões centrais brancos, geralmente por ser uma posição mais fixa, né, eu vou chamar de posição fechada, vai ficar uma explicação mais prática. Geralmente a gente chama de posição fechada. E em posições fechadas, geralmente o cavalo é superior ao bispo. Então esse cavalo começa a ter uma possível vantagem sobre o bispo de F3. E quando eu jogo E4 direto agora, se a posição abre, né, vamos supor que o preto toma, sem dúvida esse bispo aqui tem diagonais, aí tem linhas a aproveitar. Né? Então essa não é uma posição fixa, não é uma posição fechada, do qual o cavalo seria melhor que o bispo. Então isso também é interessante. Observe que o cavalo no momento não tem nenhuma casa para jogar. Ele teria que jogar um F6 aí, tirar a torre e manobrar o cavalo para o cavalo ter casas. E se o preto não captura, eu simplesmente posso fazer a captura no próximo. E vai ter muitos problemas ainda, a preta do mesmo jeito. Eu vou conseguir abrir alguma coisa na posição. Então jogou o bispo aqui, F5, o bispo retorna, cavalo F6. Jogou um rei H1, acho que tem a intenção aí de criar algum problema lá no rei preto. Cavalo E4 das pretas e o branco acabou tomando. Bispo toma, eu acho que aqui para as peças brancas está certo, o bispo considerava levemente inferior ao cavalo. F toma, torre F2, torre F7, por enquanto bem normal. Torre de A, F1,
torre de A, F8, G4, dama E7. Ambos os jogadores estão preparando algum ataque aqui na ala do rei. Após dama E7, torre G2, dama H4, dama F2, troca de dama, torre toma, G6 nas pretas. Aqui o branco jogou H4. Acredito que seria bem interessante, até para não criar temas táticos, já ir centralizando o rei, levar rei G2, levar rei G3. O rei também participa da luta. E acredito que quando o rei fica muito afastado assim, pode em algum determinado momento gerar um tema tipo com o G5. Aqui não tem, mas isso pode acabar tornando um problema, né? Porque eu nunca posso tomar, porque senão eu vou perder material, né? Então acho que a centralização do rei aqui era um tema importante. O branco jogou H4, as pretas jogou rei G7, o rei G2, resolvendo o que eu tinha comentado. Eu sei que aqui não teve influência nenhuma, mas em outras posições, esse lance a menos, esse rei que fica ali afastado, pode ser determinante na posição, né? Somente no final. E G5 das pretas. Duas interrogações, as pretas aqui cometem um erro gravíssimo que não foi aproveitado. Uma coisa que eu aprendi sobre o final muito importante é que nós temos que sempre calcular a possibilidade de levar para um final de rei e peões, né? Um final bruto ali, que nós vamos ter somente rei e peões. E nessa posição, após G5, nós temos essa possibilidade. O branco poderia tomar de F e nós teríamos várias trocas lá embaixo. Então, mesmo numa partida rápida, esse cálculo tem que ser feito o mais rápido possível, ele tem que ser considerado. Aqui as brancas tomou de H, as pretas tomou de H, e de novo nós temos a possibilidade de levar para o final de rei peão. O branco acabou jogando F5, interroga, lance fraco. Vamos avaliar a ida para o final de rei peões. Se o branco tivesse tomado de F, se as pretas tomarem, torre cheque, né? Então não posso tomar aqui intermediário, então torre toma. Torre toma cheque, rei toma. E se o preto toma, o branco toma novamente. E o que acontece nesse final? Nós temos peões iguais aqui nessa seta e o nosso lado esquerdo, né? Os peões estão mais ou menos iguais. E o branco teria um peão passado aqui a mais na ala do rei. Tem dois peões, na verdade, né, pessoal? Mas aqui é como se eu considerasse um peão a mais, porque o rei G6, rei G3 e rei tomou. Então, eu estou considerando que eu tenho um único peão passado. E esses peões passados são decisivos. As pretas não gostariam de recuar o rei, porque o branco vai jogar rei F4 e vai começar a entrar na posição do preto. Então, A3, o branco passa a vez para acabar os lances das pretas e ela ficar em zug. Ela tem que ser obrigada a movimentar o lance que ela não quer. A5, o branco passa a vez com o rei. O preto não quer afastar o rei, porque tem entradas aqui de rei. A4, rei G3, rei G6, rei F4. E agora caiu no final bem fácil de jogar. E cheque, rei G6, rei E5 e vantagem decisiva. E se tomar, eu tomo. O final tem uma continuação ainda interessante. De toda maneira que o branco já está com o peão passado aí bem rápido. Já chegou na terceira, o branco inclusive promove o primeiro, e com vantagem branca, porque o rei branco está fazendo uma grande pressão aqui nos peões pretos, enquanto o rei preto está totalmente deslocado. Inclusive eu dou uma sequência aqui de análise bem interessante, que é dama F8 cheque, porque o rei não pode entrar na linha da dama, senão o branco troca as damas e ganha o final com muita facilidade. Então o rei tem que afastar mais. E aí o branco pode tentar alguns cheques para deixar o rei bem mal colocado. Inclusive bloquear aqui cheques de dama, né? Se o branco vai todo desesperado nesse momento aqui e já toma o peão, pode haver grande contra-ataque preto, né? Acho bem difícil nessa posição ainda. Então a ideia é de ir aproximando a dama já para barrar esses contra-ataques, esses cheques, né? E aí rei toma peão. Ainda é um final que vai gastar muitos movimentos.
mas provavelmente aí um final com vitória branca, né? O branco tem mais chances de vencer esse final do que o jogador das pretas, né? Ou seja, então essa partida trouxe vários ensinamentos para nós, né? E acredito que você tem que observar muito essa questão do final, né? Essa possibilidade de levar para um final de rei peão bruto. Acho que é uma possibilidade muito importante que o branco teve aqui nesse momento. G5 interrogou e tomou de H e F5. Acho que esse tema aqui é um tema muito importante. O tema das rupturas que a gente viu mais cedo, o E4 ali que o branco não tentou. E aqui, infelizmente, aqui já ficou decisivo, né? Porque aí F5, E tomou, o preto inclusive desdobra um peão, né? Aí G tomou, rei F6 bloqueou o peão passado. Tentou rei G3, está difícil, né? Poderia jogar, sei lá, torre H1 para já buscar algum contra-ataque, acho que seria mais rápido. E aí acabou jogando rei G3, um pouco duvidoso. Torre na coluna, torre na coluna. As trocas aqui favorecem as pretas, porque uma peça branca vai ficar escrava desse peão. Torre F2, torre invadiu aí no caso na primeira fileira, e aí a torre vai atacar os peões chaves aí do branco, sem muitas chances de defesa. E aí torre 1, o branco aqui está completamente perdido, apesar da pouca desvantagem material, né? E acho que a partida aqui se encerra, né? Até que é onde a nossa análise deve seguir. Então, espero que você tenha gostado aí da análise, né? E até o próximo.